Você quer que feche a janela? Acho que não adianta também, acho que não. sobre o barulho. Tá bom. Of the masks that the men wear in their rituals. Bom, estou aqui com o Rafael Vieira, geógrafo pela USP e que toca aqui o trabalho de orientação profissional e vocacional com os primeiros anos, com o ensino médio, né, do Colégio Passionista, das Irmãs Passionistas de São Paulo, aqui é a unidade de Praia Grande. Isso. Então eu queria bater um papo com você, Rafael, sobre a utilização do material, como é que você viu a implementação, como é que você sentiu o processo de introdução do material e que atividades você tem proposto para os alunos. Tá. Bom, no começo, quando eu fui convidado pela Carla, que é orientadora, né, do colégio, ela havia já me dado essa proposta em função das aulas de educação financeira que também a escola ministra, né? Então, na verdade, são cursos que são fora da grade curricular, né? 2 cursos. E aí, como qualquer coisa desconhecida, causa um certo medo, né? Principalmente porque eu não tenho formação na área, né? Minha formação é totalmente diferente, apesar de ser uma ciência humana, a gente tem objetos de estudos diferentes. No começo eu me assustei muito, porque afinal de contas, né, um mundo desconhecido que se abriria tanto para mim quanto para os alunos, né? E foi um desafio grande também colocar na cabeça dos alunos essa nova proposta, porque para os alunos no início é mais uma aula, né? Haja vista a quantidade de aulas que já se possui numa grade curricular. Então foi complicado no começo o processo de implantação, só que aí depois da segunda aula, a primeira aula era sempre uma expectativa tanto por parte dos alunos quanto minha, só que a partir da segunda aula já começava a ser um contrário, né? Então os alunos já me viam pelo corredor e aí queria saber um pouco mais sobre o curso, sobre o projeto, por que a gente não chegaria logo à resposta, né? Que é sempre o que eles esperam, né? Eles esperam alguma coisa bem imediatista. E aí eu disse para eles que o curso, na verdade, ele tem uma outra proposta, né? Uma proposta deles descobrirem aquilo que está dentro deles, né? E que eu não sairia falando para eles que no final eles vão ser arquitetos, engenheiros e nada, né? Então, eu acho que esse mistério que existe ali dentro, né? Como se fosse uma caixa que tem que ser trabalhado, eu acho que é o grande motor do trabalho, né? Deles desvendarem por si só esse segredo que existe. Né? Então, é uma aula após a outra, são sempre novas descobertas, novos caminhos, né? Que a gente vai seguindo juntos, né? Porque, afinal de contas, eu estou aprendendo junto com eles. Né? O que você acha que tem a ver, assim, o espírito do colégio, de alguma forma, catalisava ou disparava esse tipo de investigação, de espírito investigativo nos alunos ou não? Como é que você sentiu a coisa do próprio clima do colégio com relação à proposta do projeto? Então, eu acho que a escola, por ser uma escola católica, né, existe um outro pensamento, né? Então, na verdade, o ser humano está em primeiro lugar, né? Então, já é bem diferente, sobretudo por eu ter dado aula em outras escolas que não são católicas, e aí a gente percebe que já existe como se o meio estivesse determinando, né? Apesar disso ser até um pouco absurdo achar, mas infelizmente é o que a gente se sente, né? Então já existia essa abertura, né? Já do colégio sempre de ouvir, e o curso tem um pouco disso, né? Da gente ouvir as experiências do outro e de alguma forma ver se aquilo nos toca de alguma forma, né? Então, como a escola tem esse princípio, tanto por parte dos diretores quanto por parte das irmãs e até mesmo dos professores que aqui estão, então foi fácil, né? É um caminho bem fácil essa abertura. E os alunos já traziam isso para nós, né? Queira ou não queira, os alunos do ensino médio eles já têm essa preocupação do que eles vão fazer, do que eles serão,
Principalmente porque a gente mora numa cidade pequena, né? Então, a Praia Grande, apesar de estar muito próximo de São Paulo, é uma cidade muito pequena em relação a várias outras cidades, né? Não se tem um polo universitário, né? Então, é uma cidade que está em processo de expansão. E os alunos, eles têm essa preocupação, né? Tanto que antes, nas aulas de geografia, quando a gente trabalhava esses assuntos, eu sempre dizia para eles, né? O que vocês querem buscar, o local ou o global? Né? E aí a gente percebia que muitos que ali estavam procuravam o global, né? Então, sempre houve a necessidade de dar algumas respostas para eles sobre o que fazer no futuro, né? Então, e agora a gente percebe, eu percebo pelo menos, que nas aulas de geografia eles não me fazem mais essa pergunta. É como se eles achassem um canal, né? Como se eles estivessem ali buscando mesmo saber o que eles vão fazer, saber até mesmo se eles querem continuar aqui ou se eles querem ir para um outro lugar, né? Então, são novas questões que começaram a surgir, né? Essa percepção do eu, né? Do eu e o lugar onde eu estou, né? Então... E essas são respostas, mas ao mesmo tempo que elas envolvem a elaboração da pergunta, quer dizer, eles... É o espaço da escuta, né, Rafael? Pelo que você está me falando. Isso. Já havia esse espírito na escola e talvez, nesse sentido, tenha se potencializado esse processo. Isso mesmo. E a mesma coisa com outro curso de educação financeira, né? O que eu vou fazer com o meu dinheiro, o que esperar. Então, assim, eu acho que a gente vive um momento em que a gente está muito preocupado com o que vai ser no futuro, né? E a gente não quer perder o tempo presente. Então, quanto mais eu puder já me decidir o que eu vou fazer, é melhor, né? Então, eu, enquanto professor, eu percebo isso muito claro nos alunos, né? Então, a gente quer saber o imediato, né? Quero apostar em alguma coisa e quero ter certeza que eu vou obter êxito, né? Então, é isso que eles buscam. E o curso ele veio para ajudar eles a, em partes, encontrar essas respostas, né? Tirando dos seus próprios experimentos, né? Me fala um pouco daquela tua intervenção relacionada ao tema da intuição, Rafael. Eu achei muito bacana a história da caixa. Lembra que você me... Lembro. Foi uma atividade pensada que no final do ano passado, onde os alunos precisariam descobrirem por eles mesmos, né? Qual caminho seguir, se você é um curioso, e aí eu fiz uma associação com essa curiosidade através das ciências humanas, que não tem uma coisa exata, né? Que é um mundo meio que... Enfim, você vai buscar respostas, né? E um outro lado que eu pensei era o mundo do lado exato, né? Então, o exato é aquilo e não se discute. E aí, no capítulo, eu não me recordo o capítulo agora, mas eu acho que era o 3 do livro, apareceu uma proposta dessa, que aí eu idealizei pensando dessa forma, né? Uma caixa com ponto de interrogação escrito "não abra". E ali, mais ou menos, os alunos, né? A caixa não se materializou, mas ficou no abstrato, eles imaginando a caixa presente em cima da mesa. E aí na lousa, eu dividi a lousa e perguntando para aqueles quem mexeria na caixa ou quem não mexeria e o porquê, né? E aí ali a gente começou já eles mesmos começaram a entender o lado deles, né? Você sabe seguir regras, você vem do mundo todo certinho, você não vai ser um artista, né? Você quer uma outra coisa mais ali fechada, né? Um pacote fechado. E aí a atividade ela foi por esse meio, né? Então aí... O que mais me deu embasamento é porque a gente já sabe que tem alguns alunos que já têm um lado pro lado artístico, né? E esses de cara falaram que eles mexeriam, eles não tinham nada a perder, e aí eu abriria a caixa, enquanto os outros não, né? Os outros se mantiveram ali numa postura de vou obedecer essas regras, né? Então foi uma atividade que foi idealizada, que eu acho que serviu até para eles entenderem um pouco, né? Para eles se colocarem numa situação, por exemplo, meu pai é médico e aí eu vou fazer medicina porque ele quer, né? E aí eu de repente eu vejo uma caixa ali que não pode abrir, eu quero abrir. Se você for um médico, você não vai poder abrir todas as caixas que aparecerem na sua frente, né? Então a dinâmica ela partiu justamente por esse lado, né? Para eles perceberem que, na verdade, nesse mundo de escolhas, né, as escolhas já estão pré-estabelecidas dentro da gente, né, a forma cultural que a gente foi criado e etc.
Então foi uma atividade que eu considerei uma atividade que deu super certo. Bacana. Né? Tirando como base esses alunos que a gente já percebe que já tem decidido qual é o seu talento. Né? E que tipo de habilidades, Rafael, você acha que você tem que ter ali no momento que isso está acontecendo, dessas trocas e dessas falas, à medida que também isso vai evoluindo, né? O que você está relatando é um processo de aproximação dos alunos, lenta e ao mesmo tempo gradual, e, enfim, espera-se que eles vão realizando essas trocas. Agora, e a parte do professor, assim, né? Que tipo de habilidades você acha que são necessárias para essa história? Então eu acho, bom, a primeira aula do curso foi justamente eu querendo mostrar para eles que eu escolhi a minha profissão certa, que a minha profissão estava dentro de mim. Então eu acho que o primeiro passo foi esse, né? E isso foi uma questão que foi colocada para mim logo quando eu comecei a dar aula numa primeira escola, onde o diretor perguntou se eu era um educador ou se eu estava um educador. Aí eu falei para ele, é o tempo que vai dizer, eu não posso te falar agora porque eu estou começando na profissão, né? Então acho que isso foi a minha primeira habilidade, na verdade eu sou um educador, né? E aí como educador você acaba se colocando muito no lugar do outro, então eles percebem isso, né? Então eles percebem, por exemplo, se tem uma aluna que está lá triste, aconteceu isso uma vez, ela sentou no chão e começou a chorar e eu dei aula sentado do lado dela, ela ali chorando, ela parou de chorar e a aula continuou, né, por uma situação X que teria acontecido. Então eu acho que isso é uma outra habilidade, né, a gente se reinventar enquanto educador, né, sair daquela posição de que eu sou todo poderoso, conhecedor de tudo e deixar com que eles percebam que por trás do educador existe uma pessoa, né? Então essa acho que é a grande habilidade. E a segunda é porque eu acho que eles devem ter alguma afinidade comigo em relação dessa minha postura enquanto profissional, né? Do respeito, da segurança, do companheirismo, de saber separar brincadeiras, né? A gente, apesar de ser tudo isso, eu tenho uma postura muito séria dentro da sala de aula e eles percebem isso, né? E eu sempre tenho uma resposta positiva, então eu acho que isso é uma habilidade que facilitou, né? E talvez a comunicação, se for muito tímido, mas a partir do momento que eu estou dentro na sala de aula, aquela timidez ela fica do lado de fora e pronto, né? Mas quando abre a porta da sala de aula, a fragilidade ela aparece. Então eu acho que foi um pouco isso. E uma outra coisa, uma outra situação que eu acho que facilitou muito é o conhecimento que a gente tem que eu tenho sobre o mundo, né? Acho que o fato de eu não ficar só na Praia Grande, o fato de eu ter vindo de São Paulo, o fato de eu ter viajado para alguns países do mundo, trazer experiências de fora, né? Então eu acho que isso eles meio que vão pegando como um espelho, né? E aí a gente vai se projetando uma imagem para a gente que a gente quer ter lá na frente, né? Como formador, né, de opinião. Então eu até tomo muito cuidado em relação a isso, né? É o lugar da alteridade e ao mesmo tempo de você ter a generosidade de se abrir nesse sentido, né, Rafael? Sair de isso mesmo. De um suposto pedestal e... Eu costumo dizer que eu odiaria dar aula numa escola onde tem um muro que separa o professor do aluno, porque eu já tive essa experiência. E aí eu me lembro de algumas situações falando para os alunos, vamos destruir esse muro, e eles morriam de rir, porque eles falam, imagina, você é louco, você vai destruir um muro, né? Mas é um muro, na verdade, um muro ideológico que estava me separando ali deles, né? Tanto que eu dava aula à frente do muro, eu nunca ficava atrás do muro. Quando eu tinha que escrever na lousa, eu falei, não vou escrever, anota aí que eu vou falar, né? E aí eles anotavam. Então eu acho que é um pouco isso, né? A gente se colocar numa posição como ser humano, né? Não como um deus da sabedoria. Muito legal, Rafael. Obrigadíssimo pelo papo, foi bem bacana, a ideia é meio essa. Obrigado. De nada, eu que agradeço, espero continuar o projeto e vamos ver até o final do ano como é que as coisas acontecem. Vamos ver, tô bem otimista também. Eu também. Legal. Obrigado. Valeu. Of the masks that the men wear in their rituals.